Boa noite, amada igreja, nossos irmãos aqui. Sempre bom estar revendo, sempre bom matar a saudade. E também ver pessoas que sempre visitam, estão retornando. Isso é muito bom. Nós vamos, como falei pela manhã, estar expondo o Salmo de número 77. Se assim Deus permitir. Espero que você tenha lido. Senão não tem problema, vamos fazer isso juntos. Mas é com muita alegria, como eu disse, estar juntos aqui. Eu estou caminhando para o último ano lá no seminário, para quem tem acompanhado essa jornada aí. Esse ano vai ser um ano bem mais difícil do que todos os outros, né? Primeiro que eles voltaram com um projeto lá para a gente de trabalho final de conclusão de curso, que é o TCC, que eu nem sei como fazer isso, enfim, na minha vida. E aí resolveram voltar agora, no meu ano. Que presente. Mas estamos bem, seguindo. Orem também pelo André, aquele nosso irmão querido que esteve aqui. Ele voltou para a Espanha, está servindo na igreja onde ele esteve primeiro, né? Ele se mudou, mas agora ele voltou para lá poder levantar mantenedores e também abençoar aquela igreja. Então continue orando por ele também. Um irmão muito querido, amado. Tem sido um braço comigo lá. Os Salmos é precioso demais. Salmos, talvez você tenha dificuldade de ler os Salmos. Eu já ouvi pessoas que não leiam os Salmos, não gostavam de ler os Salmos. Isso é estranho. Eu aprendi a gostar dos Salmos quando eu realmente enfrentei algumas coisas na minha vida, algumas lutas da alma, alguns problemas, e eu precisei conhecer mais os Salmos e mergulhar no Salmo. Foi quando eu conheci um pastor muito próximo a nós, e ele sentou comigo, me apresentou um Salmo, que é o Salmo 88, e ele pediu para eu ler junto com ele. Quando eu acabei de ler aquele Salmo, ele falou: como está o estado do salmista? Aí ele mesmo respondeu: parece que o salmista está com os cacos nas mãos, não é? Eu falei assim. Ele: então, caminhe com os cacos. Foi só isso. E aí daí parece que eu nunca mais saí dos Salmos, né? Não que a gente não leia a Bíblia em outras partes. Alguns vão dizer que os Salmos é como uma pequena Bíblia no Antigo Testamento, uma pequena escritura no Antigo Testamento. O Salmo é profundo demais, irmãos. Eu até tenho compartilhado com algumas devocionais que você pode fazer junto com o Salmo. Se você quiser, pode me pedir, eu passo para o André e eu encaminho a você. Medite no Salmo. O Salmo é profundo demais, assim como toda a palavra de Deus. O Salmo nos aponta para Cristo. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, num salmo que provavelmente você leia e se espante, porque é um salmo que parece trazer uma profunda tristeza no coração do salmista. E aí talvez você pense nessa noite: poxa, o que tem a ver esse salmo comigo? O que tem a ver essa mensagem? Eu não estou triste, eu não estou abatido, eu estou bem, a minha alma vai bem, e então eu vou me retirar desse culto porque esse texto já não é para mim. Não, a Bíblia é para todos. A gente entende que a Bíblia é sempre mais do mesmo. Você vai ler o Salmo 51, por exemplo, em um momento talvez enfrentando algum pecado na sua vida, e aí você é confrontado com aquele salmo, e a partir de outra leitura que você faz, não mais talvez estando em algum pecado, e aquele salmo fala com você de uma outra forma. Deus faz em você outra coisa com o mesmo texto. E o Salmos é esse, que fala conosco de diversas formas. Não é diferente. Vamos ler um salmo, como eu disse, de profunda tristeza, de angústia na vida do salmista. Há um pastor que certa vez ele contou uma história que há 3 tipos de vales na vida do crente. Talvez você seja aquele que está na entrada, na porta do vale. Esse é o primeiro tipo de vale. Você é recém-convertido, a caminhada cristã está começando, é alegria, é louvor, e está tudo bem com você. E aí você está ali na entrada do vale ainda. Mas há aqueles que já entraram no vale e estão com os 2 pés lá dentro. Estão sofrendo lá dentro. A dor da alma, que dói mais do que a dor do corpo. Estão lá dentro com os 2 pés no vale, mas estão adorando e louvando a Deus. E há aqueles também que já passaram para o terceiro tipo de vale, já estão fora, já passaram daquele obstáculo, daquela dificuldade, estão louvando a Deus. Mas lembre, parece que é um ciclo, a gente sempre volta, né? Sabe com o André, né? Ele falou: eu já passei, mas já voltei de novo para outro. E assim é a vida do crente. Entenda o sofrimento não como algo ruim na sua vida. E aqui não estamos dando ênfase demais ao sofrimento, não é isso. Mas queremos olhar para o sofrimento na vida do crente e ver o quanto ele é benéfico na nossa vida. O quanto Deus utiliza desses momentos de angústia da alma para tratar, não a circunstância de imediato, mas o nosso próprio coração. E eu quero começar com um salmo que tem como título O Deus que se dá a si mesmo em tempos de angústia, com algumas perguntas. Antes de ler o texto, eu queria que você se atentasse a essas perguntas e você pudesse responder não para a pessoa que está ao seu lado,
mas responda no seu próprio coração. Você já passou por um tempo difícil e se sentiu totalmente só? Você já quis contar sua história, mas teve medo de que as outras pessoas iriam pensar? Seu sofrimento pessoal foi algo tão intenso que diminuiu o desejo de adorar, de buscar a Deus pelo ensino da palavra e também da comunhão com seus irmãos na igreja? Em meio às duras realidades da vida, você já pediu, seja silenciosamente ou em voz alta, por ajuda? Sim. Caso você tenha respondido sim para algumas dessas perguntas, considere, meu irmão, minha irmã, você como um sofredor, uma sofredora. Mas considere-se também que você foi chamada por Deus para ministrar também na vida de outras pessoas que também sofrem. Estamos com Cristo, meus irmãos, na família daqueles que sofrem. Paulo vai dizer que quando um membro sofre, todos sofrem junto com eles. E novamente, estamos com Cristo na família daqueles que sofrem. Não é uma igreja composta somente de pessoas que sofrem. Tiago vai falar que se alguém está aflito, ore. Se alguém está alegre, cante louvores. Não é uma igreja só de pessoas que estão sofrendo ou uma pessoa de pessoas que estão somente alegres. Não, no mesmo contexto, na mesma igreja local, há pessoas que estão aflitas, mas há também pessoas que estão alegres. E aí você é ministrado, chamado por Deus para ministrar na família desses que sofrem também. Deixa eu ler com você um texto que ainda não é o nosso salmo, mas só as palavras do apóstolo Paulo para início de conversa nossa nessa noite. Diz assim Paulo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, a finalidade, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar aos que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Que texto poderoso! Também por meio de nós, ou melhor, de Cristo, transborda a nossa consolação. A experiência do salmista, meus irmãos, é muito profunda. Embora a gente enxergue o salmista, que nós vamos conhecê-lo mais, não com pessoas à sua volta, nós podemos aprender com os seus sofrimentos, com as suas dores, que bem mais do que conselhos práticos, como nós queremos. Talvez uma tela projetada para dizer o que devemos fazer todos os dias certinho e cumprir aquilo e a vida vai ficar muito bem. Ou talvez pessoas que cheguem perto de nós e digam exatamente aquilo que eu preciso fazer naquele dia, durante toda a semana. Bem mais do que conselhos práticos. Nós temos um Deus que se dá a si mesmo nesses momentos de angústia e de sofrimento. Vamos à leitura do texto, então. Te convido, então, a olhar para o Salmo de número 77. Diz assim o texto: Clama a Deus por socorro. Clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Como começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permite fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se as suas promessas? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei ou disse: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas.
Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Oremos, Pai. Aqui foi lido o teu texto, a tua palavra, Senhor, e ela já é muito útil a nós, Senhor. Já diz muito o que lemos aqui, Senhor. Mas fale conosco por meio desse teu servo, Senhor. Que a tua palavra seja ouvida nesse lugar, Senhor. Que eu seja fiel ao teu texto, que eu possa pregar a vida da tua igreja e a tua igreja possa ser edificada, Senhor. Por favor, Senhor, fale conosco nessa noite. Aquece os corações, Senhor. Trabalhe em nós. Toda a glória a Cristo, Senhor. E assim eu oro em nome de Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Bom, irmãos, precisamos rapidamente conhecer a vida desse homem. Quando você olha para Asaf, eu disse que eu tenho me apaixonado pelos salmos e eu me identificava muito com o salmo de Davi, e os salmos são isso, a gente lê, faz a leitura do salmo, a voz impressa do autor aqui, e a gente passa a se identificar com a dor, com o que o salmista está vivendo. E Davi era o meu, podemos assim dizer, o meu predileto dos salmos. Até eu passar a ler o Asaf, conhecer mais Asaf um pouco. Asaf era um homem que tinha uma mente exercitada. Asaf era alguém que trabalhava a sua mente o tempo todo, não era alguém muito ocioso. Ele tinha uma mente instruída, uma mente que era sempre pensativa, era alguém contemplativo. Podemos olhar para Asaf como um homem fiel, um homem crente. Nós conhecemos outros salmos de Asaf, Salmo 73, que ele fala: quem mais eu tenho no céu, senão a ti, Senhor? Mas Asaf tinha um tom muito de tristeza, de melancolia, que fazia dele, ou melhor, das suas composições, dava um sabor mais profundo a essas canções de Asaf. É o salmo que acabamos de ler. Quando estamos diante desse salmo, olhamos para um salmo de lamento. O salmo de lamento não é um salmo que a gente olha no sentido aqui de simplesmente uma murmuração do salmista, como se o salmista estivesse enfrentando algum pecado específico, alguma luta. Não temos um contexto tão exato no salmo. Embora alguns salmos até apresentem para nós o que está acontecendo, a gente precisa fazer uma leitura, estudar, entender. Esse salmo é um salmo que a gente não entende qual o contexto do salmista. Por exemplo, Davi, quando diz o Salmo 51 que ele pecou contra o Senhor, aqui não diz nada. A única coisa que nós sabemos é que esse homem está angustiado na sua alma. Pode ser que, olhando um dos versículos que fala sobre a ira de Deus, a gente possa identificar, talvez, que Deus esteja irado por conta do pecado do salmista ou do povo, mas não está claro para nós. Não é algo específico na vida desse homem, mas é um salmo de lamento. É um lamento por Deus, um lamento no sentido de que ele está sentindo uma dor na sua alma e ele quer se encontrar com Deus, ele vai fazer de tudo possível para encontrar com esse Deus que ele tanto confia e conhece. Esse salmo também ele está muito próximo ao salmo de número 74, aonde lamenta, sim, a destruição de Jerusalém, o cativeiro de Judá, onde o salmista também vai expressar com uma palavra, com uma frase muito comum, e nós conhecemos: ó Deus, por que nos rejeita para sempre? Talvez isso já tenha passado pela sua boca, pelo seu coração. Isso não é algo que você chegue diante do Senhor e ele fica assustado, apavorado quando você faz uma pergunta como essa: Senhor, por que nos rejeitas para sempre? Não, o salmista aqui é alguém de coragem, alguém de confiança no seu Deus. E ele chega diante de Deus e pergunta. Não é colocar Deus na parede, pronto, agora Deus tem que me ouvir e atender conforme eu quero. Não, mas ele é sincero aqui. Aconteceu algo. E ele pergunta: ó Deus, por que nos rejeita para sempre? Os salmos não são composições próprias na cabeça do salmista que simplesmente veio aleatório e agora ele criou uma oração e nos trouxe aqui um texto vivo diante de nós. Aconteceram circunstâncias, permissões que Deus deu ao povo, ao salmista, onde eles responderam agora a Deus com orações, irmãos. Por isso que eu sempre recomendo e falo isso inúmeras vezes: escreva suas orações. Pegue ali seus dias de angústia, de luta da alma, de momentos, escreva, seja no momento ruim, no momento bom, para quando você voltar e revisitar: nossa, que tempo foi aquele? Que coisas foram essas que eu escrevi? Como elas tiveram seu valor naquele tempo? E isso que acontece, Deus nos dá a circunstância e nós respondemos a Ele com orações. Por isso o salmista ele está buscando reanimar a sua alma com a consideração do passado, das misericórdias de Deus, do êxodo. Ambos os salmos fazem isso, esse movimento de olhar para trás, para o êxodo, para que eles pudessem revigorar a esperança do seu coração. E aí eu te convido a olhar para o texto novamente, e aí nós vamos caminhar agora como o salmista faz, o caminho seguro da oração. É isso que ele faz. Clama a Deus por socorro, clama a Deus até que me escute. Aqui há um clamor direcionado a Deus, há um grito realmente que acontece. Com a minha voz bradei a Deus, com a minha voz eu disse a Deus, até que ele pudesse me escutar. É um clamor de alguém desesperado, irmãos.
Eu conversava com os garotos mais cedo aqui, nós temos um rapaz, um jovem que eu não conheço, que ele está aqui numa clínica, não sei, numa casa aqui do lado. Quando eu venho durante a semana, ele dá um berro, um grito, que às vezes te assusta. O salmista está exatamente assim, gritando por socorro a Deus. Um clamor a Deus, ele faz isso por meio de uma oração, e a reação mais natural na vida daqueles que creem, confiam em Deus. Ele faz isso porque ele sabe que em meio ao sofrimento ele tem Deus que pode socorrer a ele, mas eu acredito piamente que esse homem não buscou a Deus só quando ele estava angustiado. Eu acredito que esse homem era um homem de constantes orações a Deus. E o sincero clamor dele não é ingênuo diante do Senhor. Elevar a voz a Deus, clamar a Deus até que ele nos escute, ele tem a certeza de que tudo terminará bem. Ele está indo na direção certa. Ele sabe a quem ele está buscando. E ele começa com oração, e a oração nunca trará a nós um resultado nocivo, meus irmãos. Não abandone a oração. Não abandone o caminho da oração. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho mais a prática, eu não sei como orar, Rodrigo, eu tenho dificuldade. Continue, meu irmão. Você vai ver aqui que o salmista faz isso de muitas formas. E ele faz isso orando, irmãos. Ele está à procura de Deus como aquele que pode trazer consolo à sua alma. Não foram palavras qualquer. Não foram palavras estudadas, bem elaboradas, pomposas, mas foi um clamor verdadeiro, genuíno diante de Deus, com aquele que sentia dor na sua alma. Dias de angústia, meus irmãos, devem ser dias de oração. Dias de angústia não devem te levar para longe de Deus, te afastar de Deus. Do contrário, dias de angústia devem te levar ainda mais intensamente para perto de Deus. Dias de angústia devem te fazer dobrar os joelhos diante de Deus, o seu coração diante de Deus, porque dias de angústia devem fazer com que você ore até o ponto de encontrar-se com Deus. Veja o exemplo de Cristo, no Monte das Oliveiras, com seus discípulos. Diz que quando ele estava angustiado, é a mesma referência, a mesma ideia da palavra aqui. Diz que quando ele estava angustiado, ele orou mais intensamente, irmãos. Eu não sei como você vai fazer isso, mas eu desejo e te encorajo a orar intensamente quando esses dias chegarem a você. Buscar ao Senhor era uma expressão muito comum no Antigo Testamento, era algo que fazia com que o salmista buscasse entender e compreender a situação que estava acontecendo com ele. Buscar a Deus era buscar com cuidado a fim de entender, conhecer a Deus ou algo que realmente ele estava enfrentando. Em vez de tornar-se preocupado com os sentimentos que o assolavam, ele voltou a sua atenção à verdadeira fonte de auxílio, aquele que podia realmente alimentar a sua alma. Do contrário, irmãos, ele poderia fazer isso se afastando de Deus, mas ele faz diferente. Ele foge para Deus. Eu sei que muitos de nós, às vezes, pensamos que virar as costas para Deus é ter um Deus que vira as costas para nós também. E quando você vira as costas para Deus e quando você volta, você acha que Deus sumiu? Não. Deus está no mesmo lugar. Nós que fugimos de Deus. Mas o salmista, ele foge para Deus, irmãos. Ele foge em direção a Deus, ele busca descarregar diante dele toda a sua tristeza. Sabe por quê? A própria palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a confiança que o crente deve ter. Ir até o Senhor. O salmista está fazendo isso. Eu consultei um jovem do seminário, 19 anos de idade, filho de pastor assembleiano. Infelizmente, ele não vai continuar nesse ano. E a gente tem conversado, eu falei: Maranhão, o que você faz? Ou como você lidou quando estava angustiado? Esse jovem respondeu: fico preocupado e peço ajuda a Deus. E muitas vezes lembro da misericórdia de Deus sobre a minha vida e melhoro. Nada diferente do salmista. Eu até brinquei, você leu o salmo e depois tu me respondeu, né? Busco a Deus. Eu fico preocupado, isso é normal. Tem dias que eu fico mais preocupado, mas ele não pode me dominar ao ponto de se tornar uma ansiedade pecaminosa, uma preocupação pecaminosa na minha vida. Eu busco a Deus. O salmista via suas orações sendo suplantadas pela dor que não cessa, irmãos. Isso acontece conosco. Parece que você mais ora e parece que as coisas estão te atropelando como um rolo compressor, mas você continua. Só que de nada valerá o nosso esforço, irmãos, se a bênção divina não estiver sobre a nossa vida. Tudo que possuímos procede do abrir da mão de Deus sobre a nossa vida, e foi o que ouvimos de manhã, da providência de Deus. Clamar a Deus: ah, meu Senhor, clamar a Deus, porque precisamos de Deus em meio a esse tempo, para que Ele possa abrir da sua mão sobre nós, da sua própria presença, o Deus se dando a si mesmo. Queremos muito das coisas de Deus, mas pouco, bem pouco, queremos de Deus como um todo. E aí o estado desse homem angustiado, o estado desse homem que está em meio à tristeza, angústia, é a noite.
Talvez você chegue em casa cansado e pense, nossa, eu não vejo a hora de bater na cama e dormir, não é assim? Não vejo a hora de acabar esse dia e a cama parece o melhor lugar do mundo, a minha casa. Mas veja que coisa difícil para o salmista. Parece que o período é a noite, onde ele, durante a noite, sente esse incômodo. Não me deixa espregar os olhos de noite. A angústia parece que tomou tanto o salmista que até o melhor do sono foi tirado dele. E sabe quem tirou o sono dele? Não foi a virada de Netflix. Nada disso. Não foi ficar até tarde jogando, não. O Senhor havia tirado. Olha o versículo 4. Não me permite fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Você pode tomar o chá de camomila, você pode ficar 2 horas sem mexer no seu celular, você pode apagar todas as luzes, fazer o que tu quiser para tentar dormir. Quando Deus quer estar perto de você, até o melhor do sono, Ele te tira. O salmista fala, não me deixas dormir. Tão inquieto estou que nem consigo falar. Não é no sentido que ele não consegue falar com Deus, ele ainda vai falar com Deus. Mas talvez ele não conseguisse falar com mais ninguém à sua volta. Talvez você quisesse mandar em meio à angústia à noite uma mensagem para o grupo da igreja, peço ajuda, e você não encontra ninguém, até aquela pessoa visualizar, você já sucumbiu ali à dor. Você quer falar com seu pastor está de férias, não pode mandar mensagem, você manda e apaga a mensagem. Você liga para o diácono André, não consegue, André está trabalhando. E aí você está ali, simplesmente a sós, não consigo falar. Mas você consegue, né, falar com alguém. Essa é a angústia do salmista. Eu disse pela manhã que eu falaria dos bebês da nossa igreja. E aí, para curiosidade do nosso querido irmão Rômulo, chegou a hora, tá, Rômulo? Temos tido muitas crianças aqui e eu dei o nome dessa ilustração para nós, Baby Storms. Tempestade de bebês. Já pode colocar lá no departamento infantil, faz a plaquinha. Baby Storms, tempestade de bebês. Vejam os bebês. Eles estão diante das suas mães, pequenos. Eles não fazem uma oração pelo seio de sua mãe. Simplesmente eles choram. Só choram. A mãe, olhando a situação desse bebê, dessa criança, aquele pacotinho tão bonitinho no colo, né? Ela já lê a fome do seu filho simplesmente pelo pranto. O bebê faz de tudo. Ele chora com todas as formas, com o seu rosto, com suas mãos, com seus pés. O salmista está fazendo exatamente assim, chorando a Deus, gritando a Deus de todas as formas. Nós não choramos mais. Nós não choramos mais por Deus, desejando a Deus com um grito ardente em nosso coração, um forte clamor, meus irmãos. Talvez a gente grite por qualquer outra coisa. Mas não, Deus, eu tenho sede de Ti. E Deus vem até nós, Ele sabe que nós precisamos de algo. Mas precisamos chegar até Ele. E aí uma aplicação para nós, se você se dispuser a orar, Deus virá e dividirá o coração dele contigo. Mas nós precisamos fazer isso, o caminho seguro da oração, se dispuser a orar, ir até Deus, orar, para que Ele venha e divida o coração dele conosco, a dor conosco. Por isso, há um homem na história que disse, o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. É na angústia que Deus insiste em nos ajudar. É naquele momento mais difícil, Deus não se afasta de você. É nesse momento que Deus mais trabalha, é o contexto que Ele mais tem prazer em trabalhar em nosso coração. É isso que Deus está fazendo. Por isso, vá pelo caminho seguro da oração. Mas tenha certeza de que se você perder a clareza pelo qual foi dada a oração, o impacto dela será muito fraco, quase nada. Você perderá um impacto profundo. Será um risco grande ir até Deus. Sabe aquelas orações que a gente já considerou um meio tão ordinário, mas ainda é um meio de graça tão poderoso para nós, para nos transformar. Isso está acontecendo na vida exatamente do salmista. Mas, Rodrigo, eu não sei mais como orar. Eu não consigo palavras mais, tem horas que eu não consigo, eu fico em silêncio. O salmista está também assim, não consigo falar. Ainda assim, com gemidos, ainda assim com dificuldades, continue no caminho da oração. Paulo vai dizer que o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Não há silêncio, irmão, que não termine. Não há dor que não termine. Deus está conosco. Ainda que o salmista tivesse falado, tão inquieto estou que não consigo falar, profundamente abatido, ele está procurando reanimar sua alma. Há uma transição tão maravilhosa aqui na vida desse homem que, ainda que faltem as palavras, ele continua pensando. E pensar em Deus continua mantendo ele no caminho certo, ao ponto dele ter um vislumbre
de Deus. Talvez você não esteja mais falando, faltem as palavras, o seu clamor já não é mais com palavras, mas continue pensando em Deus. Continue meditando, continue lembrando na sua mente. Ainda que seu coração esteja numa direção errada, ele vai achar o lugar certo. Deus está te atraindo, e as boas lembranças do passado produziram esperança no coração desse homem. Veja a partir do versículo 5, fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passado, de noite recordo as minhas canções e meu coração medita. O que ele faz? Tudo bem, não estou conseguindo falar, estou tão quieto, parece que a minha alma se recusa, parece que há uma blindagem aqui, eu vou pensar então. Eu vou ficar parado, mas eu vou continuar pensando em Deus, até ele vir em meu encontro. E eu vou trazer os cânticos do passado, canções alegres, quando eu desfrutava da presença de Deus, da glória de Deus. E é realmente essa ideia que tem aqui no Salmo. No versículo 6 tem essa palavra canto, que traz essa ideia de instrumento de cordas, como se o salmista estivesse louvando e buscando reanimar a sua alma, edificar a sua alma, o salmista fiel a Deus, para que ele pudesse realmente encontrar esse consolo. Eu assisti essa semana um episódio do The Chosen, né? Com o André. E aí eu já tomei uma bronca que eu devo assistir tudo. Mas eu só quis assistir esse episódio porque é o Salmo 77. É o terceiro episódio, né? O último capítulo do terceiro episódio, é isso. É o último. É o último da série. Assistam lá. Cara, é incrível. Asaf de um lado, Jedutum do outro. Asaf, o compositor da canção, Jedutum, aquele que vai dar o estilo da música. E aí Davi de frente para ele, pede para que ele cante. Que eles toquem e falam, mas não estou vendo instrumentos. E aí eles começam a... Não, nós vamos cantar como um coral. E eles começam... E Asaf começa a ler o Salmo. Nossa! Aquilo é incrível. Parece que exatamente é o que está acontecendo aqui. Asaf não tem palavras, mas ele continua pensando. A sua alma está trabalhando. E aí, meus irmãos, é nesse ponto aqui tão fundamental para a nossa vida, que você precisa continuar lutando em oração. Você precisa continuar no caminho seguro da oração. Porque quando uma fagulha de graça está acesa no seu coração, ela procurará rapidamente aquecer todas as outras. Ainda que esteja uma queimando um pouquinho, irmãos. Continue abanando, continue lutando, continue buscando. Você tem tantos meios. Rodrigo, eu só estou conseguindo ler um versículo. Leia esse versículo, então. Então se agarra a esse versículo. Rodrigo, eu consegui ouvir um louvor, então agora ouça esse louvor. Rodrigo, eu estou conseguindo ouvir uma pregação, então vá para essa pregação. Hoje você tem muitos meios, você tem podcast, você tem devocionais, aplicativos com tudo. Não tem desculpa mais para ficar sem buscar a vontade de Deus, irmãos. O que está faltando a nós? Essa brasa precisa ser aquecida em nosso coração. Veja, o salmista está com a voz, com a mente e o coração trabalhando até encontrar a Deus, irmãos. Bote tudo o que for possível, todo o seu ser para trabalhar em direção a Deus, a sua voz, a sua mente, o seu coração em direção a Deus. Ainda assim, ele trabalhando consigo mesmo, ele agora abre uma série de questionamentos. Tão difícil na vida desse homem que ele orou, ele lembrou e ele questionou. E aí é uma canção que diz, questiona, mas adora. Né? Tu vai questionar? Tudo bem. É um questionamento de alguém que conhece o Senhor. Há um questionamento de alguém que entende a quem ele está buscando. Ele fala dos atributos de Deus. Ele fala do pacto de Deus, da aliança de Deus. Ele vai questionar coisas seríssimas aqui, não no sentido de questionar a Deus diretamente. Ele está comungando consigo mesmo. É a sua dor, é a sua alma. E aí, nesse momento, ele fala sobre o amor leal de Deus. É isso que ele está fazendo. E aí, meus irmãos, há uma série de questionamentos aqui. E aí nós podemos responder agora a esses questionamentos. Ainda que pareça ser um lamento individual do salmista, nós podemos olhar a partir do verso 7, que ele diz, irá o Senhor nos rejeitar para sempre? O que eu quero dizer com isso no versículo 7? Quando ele diz, irá rejeitar-nos para sempre? Não é só um lamento do salmista. Não é só um lamento individual seu. Mas pense no lamento como um lamento da comunidade. Por que o lamento da comunidade, meus irmãos? Quando uma pessoa está abatida no corpo de Cristo, logo ela deve entender que ela também estando bem, será o bem-estar de toda a comunidade. Eu devo me preocupar com meus irmãos. Eu devo ser intencional com a vida dos meus irmãos. Eu devo entender que meus irmãos enfrentam muitas aflições. Eu devo procurar saber o que está se passando na vida desse meu irmão, em meio às lutas, em meio ao seu crescimento espiritual. Quando eu cheguei durante esse período agora de férias, e aí eu olhei 2 jovens conversando nesse lugar. E jovens muito queridos, amigos meus e que eu conheço há muito tempo.
Eu poderia muito bem sentar com eles, mas eu entendi que aquele momento ali, Deus estava fazendo algo. O maravilhoso conselheiro estava diante deles naquela sala do aconselhamento, cuidando dos dois. E um desses jovens chegou perto desse garoto e começou a conversar. E eu vi que a conversa estava muito profunda. Não levou muito tempo para que esses dois se separassem um pouco mais e esse outro que estava aconselhando esse jovem estivesse orando por ele. Isso é entender que o lamento daquele jovem, ele estando bem, é o bem-estar de toda a comunidade. Eu preciso entender que eu estando mal, todos vão sofrer junto. Eu preciso entender que meu irmão estando bem, será o bem de todos. Por isso Paulo, quando envia Timóteo, ele olha para Timóteo, olha, eu vou enviar Timóteo, que não tem outro que pense como ele, no bem-estar de todos. Ele não pensa naquilo que é seu, mas ele tem a mente de Cristo. Precisamos ter essa mente de Cristo, por isso que é um lamento de todos também. Mas veja a sequência do salmista aqui, a partir do verso 7. E aí, diferentemente daquelas perguntas que eu fiz no início, que respondemos sim, nós vamos fazer isso junto, esse exercício. Nós vamos responder não para o salmista. Não de uma forma tão clara aqui, óbvio que ela é muito mais ampla a resposta, mas você pode pegar o Salmo 77, irmão, e pegar o Salmo 103, Davi, e com o Salmo de Davi, o 103, você responde a Asaf. Faça isso em casa. Pega o Salmo 77 depois e o Salmo 103. Com o Salmo 103 você responde 77. Mas vamos responder com um simples não aqui. Vamos fazer junto. Diz assim a partir do 7, eu vou fazer numa versão da NTLH para ser mais direto. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Qual a resposta? Não. Será que Ele nunca vai ficar contente conosco? Não. Será que deixou de nos amar? Não. Será que a sua promessa não tem mais valor? Não. Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Não. Será que a ira tomou o lugar da compaixão? Não. O próprio salmista, no Salmo 78, que é o Salmo de Asaf também, pode dar essa resposta. Ele diz, mas ele, sendo compassivo, perdoou-lhes a maldade e não destruiu. Pelo contrário, muitas vezes desviou dele sua ira e não se enfureceu contra eles. Asaf é tomado de uma tristeza tão grande, embora ele conhecesse a Deus de uma mente inquieta, irmãos, que chegava ao ponto dele achar que Deus não se importava mais com ele. E eu acredito que essa é a luta de cada um de nós. Eu acredito que Satanás muitas vezes influencia, aproveita desse momento para dizer para nós, olha, Deus não está se importando com você. E é nessa hora que a gente prega contra a nossa alma. É nessa hora que a gente cala Satanás dizendo, não, Deus não me abandonou. Deus não me deixou de lado. Sabe o que aconteceu? Eu me esqueci de lembrar de Deus, da promessa de Deus, do que Ele fez por mim. Do contrário, jamais eu poderia questionar ou duvidar do vigente cuidado de Deus sobre a minha vida, do que Deus tem feito com a minha vida. E é isso que o salmista está fazendo, e ele faz isso abandonando essa postura de dúvida. Como? Meditando, meus irmãos, sobre o que Deus havia feito pelo povo no passado. Ele traz essa lembrança. Ele começa a mudar. E aí Spurgeon, comentando nesse salmo, ele vai dizer o seguinte, se um pobre cristão em aflição se lembrasse das promessas de Deus, elas o inspirariam com vida nova. Mas quando são esquecidas, seu espírito afunda. Por isso, quando estamos em trevas, não devemos jamais duvidar daquilo que Deus nos disse na luz. Sabe, quantas coisas Deus nos disse enquanto estávamos na luz? Quantas pregações? Quantos dias você chorou com aquela palavra tão poderosa que veio ao seu coração? Louvores, textos, comunhão, relacionamento. Irmãos que chegaram até você, te disseram coisas maravilhosas e você viu que realmente aquilo foi a presença de Deus para você. Se você esquecer disso, das promessas de Deus, de coisas maravilhosas que Deus já fez por você, seu espírito afunda. Não foi o que aconteceu com Pedro? Venha, olhe para Cristo, permaneça olhando. Pedro, quando tira os olhos de Cristo, ele começa a afundar. E aí você não pode tirar os olhos de Cristo. E aí é o que acontece no versículo 10, ele entende a sua dor e é quando parece que muda e vira a chave na sua vida. Eu não disse no início, mas eu vou dizer agora, e já são as partes que nós vamos caminhar para poder nos aprofundar e terminar esse sermão. A partir desse momento, dessa mudança, você tem do versículo 1 a 9 a aflição e todo o desdobramento que vimos na vida desse homem. Um homem em aflição, comungando consigo mesmo, lutando com a sua alma, buscando reanimar a sua própria alma. O verso 10, ele entende o que aconteceu. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais.
Apelarei para muito que o Senhor disse, para muito que o Senhor fez no passado. E a partir do verso 11 até o verso 20, a gente encontra o consolo na vida do salmista. Você deve ler os versos 10 a 20 como um ato exultante de louvor na vida desse homem, que quando ele estava pensando no meio desse turbilhão do 1 a 9, a sua alma era esmagada, mas contudo ele direcionou o seu pensamento e o seu coração foi direcionado ao lugar certo. Ele começou a ser reanimado e agora ele vê a glória de Deus, a glória do próprio Senhor, e agora ele tem um vislumbre e a sua tristeza logo é apagada. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que no versículo 11 e 12, quando ele fala: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ele faz menção pública, ele traz aqui seus pensamentos publicamente, os atos de Deus. Aí você percebe o progresso desse homem. Sabiamente, de uma mente adoecida, ele chora, ele grita, ele lembra, ele considera o que Deus fez. E ele disse, lembra que ele não estava nem conseguindo falar? Agora no versículo 10 ele volta a falar. Eu disse, eu entendi o que está acontecendo. A mão direita do Senhor não está agindo mais. Talvez você pense assim, poxa, Deus fez tanta coisa por mim no passado, Deus me deu tantas coisas, Deus me abençoou tanto, mas parece que as coisas não estão mais como antes. E aí o salmista traz essa lembrança, ele recorda, ele canta, ele faz tudo o que é possível. E aí, nesse último ponto para nós, há uma visão contemplativa dos atos poderosos de Deus na vida do salmista. Antes de aprofundar nesse aspecto aqui, deixa eu te falar uma coisa. O autor de Eclesiastes, o pregador, vai dizer que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade, mas ele não consegue compreender tudo o que Deus fez. O estado da inocência do homem na criação, no jardim, onde o homem desfrutava de Deus, mas agora com a mente turvada, o homem tem dificuldade de buscar a Deus, de descobrir o que Deus fez, os feitos maravilhosos, a obra de Deus, por conta do pecado, da queda. Você acha que você acorda de manhã, a eternidade, e sai feliz da vida e toca o dia como se você... Não, é um esforço, é uma luta para se manter pensando, buscando a Deus. É isso que aconteceu com a vida do povo, e o Eclesiastes, o autor, fala que Deus pôs esse anseio pela eternidade. Se nós simplesmente lembrássemos da eternidade, veríamos mais satisfeitos. O salmista estava nesse turbilhão porque ele encontrou dificuldade de lembrar daquilo que Deus já havia feito, mas ele vai se exercitar para isso. Lembra que ele é um homem de mente instruída? Bom, irmãos, a maior dificuldade desse homem é a nossa dificuldade hoje. Do versículo 1 a 9, nós encontramos na vida desse homem um sentimento do eu, do egoísmo, do tentar resolver por si mesmo os seus esforços, a sua situação. Aparece simplesmente 22 vezes e apenas 11 vezes ele fazendo menção ao nome de Deus por título, pronome e outra coisa mais. E aí na segunda parte do Salmo você encontra apenas 3 vezes ele fazendo referência a si mesmo. E 24 vezes ele faz menção a Deus. Algo mudou, não mudou? Primeiro ele fazendo menção a si, como se tentasse resolver, e agora ele faz menção a Deus. Ele contempla com admiração, com reverência, a sabedoria oculta de Deus, o que Deus havia feito no passado. E é quando ele vê que as coisas mudaram no seu coração. E como ele faz isso? Olhe comigo no texto, versículo 13. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele vê a grandeza de Deus, ele vê que Deus é um Deus de caminhos santos. Ele vê um Deus que realiza maravilhas, milagres, feitos maravilhosos, poderosos na vida dele. Ao ponto de até entre as nações se percebem isso. O salmista vai dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles, por você. E aí o salmista reconhece, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Toda a obra de Deus, meus irmãos, é maravilhosa. Não há uma distinção aqui de obra e coisas maravilhosas de Deus. Toda a obra de Deus é maravilhosa. A obra da conversão na sua vida, maravilhosa. A obra de santificação na sua vida é maravilhosa. A obra de viver em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, como estamos nessa noite, maravilhosa. A obra final na nossa vida, de glorificação, é algo maravilhoso, é algo maravilhoso na nossa vida. Em meio ao turbilhão, ao consolo,
Há algo maravilhoso na nossa vida acontecendo. Em meio ao apoio, às tribulações, isso é algo maravilhoso em nossa vida. Toda a obra de Deus, irmãos, tudo que Ele fez na sua vida é algo maravilhoso. E nós esquecemos disso. Nós continuamos buscando. E aí a gente não encontra, porque a gente esquece do que Deus já fez por nós. Ele vê o braço forte do Senhor. Ele vê o domínio de Deus sobre a natureza. Veja o verso 16. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. Essa parte aqui é uma das partes mais profundas do Salmo. Nós não sabemos se isso aconteceu junto naquele momento da travessia do Mar Vermelho. Se foi depois que a travessia dos carros de Faraó passaram, algumas coisas aconteceram. Mas há certeza de que até as águas viram a Deus e se contorceram, temeram. Os homens não viram a Deus. Vai dizer que ele atravessou o mar, mas não viram as suas pegadas. Até as águas tremem diante de Deus, irmãos. Mas o coração do homem não treme diante de Deus. Os céus derramaram chuva, as nuvens derramaram chuva, mas os homens não derramam lágrimas diante de Deus. A terra tremeu, houve um barulho nos céus, os relâmpagos, soou um som emitido no céu, mas os homens não chegam diante de Deus. Onde está o meu Deus, o meu Criador? Do contrário, os homens questionam. Não há Deus, não há Deus. Como é o Salmo de número 73. A gente não tem mais esse clamor, esse grito por Deus, e há um contraste muito grande entre o homem e a criação. O versículo 18, o final vai dizer, a terra tremeu e sacudiu-se. Veja bem, a terra tremeu e sacudiu-se, mas o coração humano ainda permanece endurecido. Até a terra tremeu, irmãos, mas os nossos corações continuam endurecidos. Há uma advertência na Bíblia, em Hebreus, que vai dizer o seguinte, se vocês ouvirem a sua voz, hoje, não endureçam o coração. Há 3 perigos quanto a essa questão do coração endurecido. Primeiro, nós mesmos endurecemos o nosso coração. Segundo, os pecados endurecem o nosso coração. E o pior deles, Deus pode endurecer o nosso coração, como fez com Faraó. Mas hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o seu coração. Ele vê Deus caminhando com o seu povo. Ele vê o Deus que guia o seu povo, ainda que por meio de Moisés e Arão. E Arão, talvez a gente nem considerasse Arão, que trouxe tanta dificuldade, mas ele faz isso para mostrar que ele é o pastor que cuida desse rebanho. Para a gente entender o que é central no Salmo e começar com as nossas conclusões finais. O que aconteceu na vida desse homem, irmãos? Deve acontecer na nossa vida. Ele passou a olhar para o Senhor. O André disse na manhã, mantenha os olhos na obra do Senhor. Mantenha os olhos no Senhor. Ele não foi carregado pelas circunstâncias. As coisas não sabem aqui exatamente se foram mudadas na vida desse homem. Não podemos, Asaf, o que aconteceu depois disso tudo? Para onde você foi? Qual foi o destino da sua vida? As tomadas que tiveram? Não tem, o Salmo não diz nada. Simplesmente o Salmo termina de forma repentina. Bum, acabou. Parece uma abertura para o Salmo 78. O que a gente consegue entender é a mudança de tonalidade na vida desse homem. De um homem aflito até o versículo 9. A mudança no 10. E agora a partir do homem, do verso 11. Esse homem muda e passa a adorar a Deus. O seu coração mudou. A gente quer muito que a coisa mude à nossa volta. Eu não sei se Deus quer que você caminhe mais com essas coisas que você tem enfrentado. Com essa dor, com esse sofrimento. Ou algo do tipo. O que Deus quer na sua vida é mudar o seu coração. Mudar a sua vida, transformar ele por inteiro. E aí, meu querido irmão e minha irmã, se você estiver já afundando, a sua esperança quanto ao olhar na salvação vindoura estiver já parece sumindo e se perdendo, você venha duvidar e questionar até quanto à sua salvação, olhe para trás. Não para o seu passado, sim, no sentido de olhar suas experiências, mas olhe para trás, no sentido de olhar para o Calvário. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Asaf olhou para o Êxodo para revigorar as suas esperanças. Nós olhamos para trás no sentido de olhar para aquilo que Cristo fez por nós. E assim, novamente, voltarmos a viver. Já nos foi dado tudo, irmãos. Pedro vai dizer que seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida
e para a piedade. Perguntas que fizemos no início desse sermão. O meu desejo é que você, não só você, mas que você possa ajudar a outros também a ser pessoas que conduzam pessoas da decepção para a esperança, do desespero para a confiança de que Deus cuida do seu povo, de uma mente adoecida que se recusa a ser consolada, como era a mente do salmista, que não conseguia encontrar consolo por conta da sua própria mente, para uma mente fortalecida que recorde os atos de Deus, a vitória de Deus, aquilo que Ele fez. Cristo já fez tudo por nós. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa salvação. Nós cantamos isso desde o início com as canções aqui. E eu concluo essa mensagem com alguns desafios para a igreja. Primeiro, ore até que o seu coração seja mudado. Ore até o ponto de que você possa realmente se encontrar com Deus, como foi o caso de Asaf, quando no Salmo 73 ele fala: quando eu tive um encontro com Deus, aí eu entendi tudo. Ore até que você seja mudado, não as coisas à sua volta. É isso que nós precisamos. Segundo, nós falamos de Asaf, de um homem que era de uma tristeza profunda, de grandes canções. Esse homem tinha uma grande importância onde ele vivia, no seu contexto. Asaf era nomeado pelos levitas como líder de música, um homem que usava símbolos quando a arca foi transportada para Jerusalém, foi nomeado por Davi como líder do povo. Esse homem era um homem vidente, conduzia outros em canções alegres durante o povo. Mas esse homem mesmo, havia uma lacuna nele muito tênue aqui, entre o sofredor privado e Asaf, como era visto. O que nós aprendemos com isso? Qual o desafio para nós aqui? Por vezes nós olhamos para as pessoas que estão perto de nós com aquilo que elas podem simplesmente oferecer, com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades. E a gente vê talvez nossos irmãos aqui à frente louvando, cantando, ensaiando manhã, à noite, mas nós não conhecemos exatamente quem são essas pessoas no seu mais privado do coração. Não conhecemos as pessoas que estão aqui nessa noite profundamente. Conhecemos elas simplesmente porque elas se apresentam de uma forma. Sim, conheço o Rodrigo, poxa, porque ele vem aqui à noite e prega, mas quem é o Rodrigo de fato? O sofredor privado ali. Como ele está andando? Quais são suas lutas? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Eu preciso conhecer esse homem de verdade. Porque quando essas pessoas vão embora, a gente só pensa assim: nossa, mas ele fazia tão bem isso. Tá, mas eu não conhecia a dor desse homem. Quando eu cheguei nessa igreja, o que eu mais ouvi foram as dores das pessoas. E não como elas estavam indo bem, mas as dores. Tal pessoa está passando por isso. Outro irmão tem essa dificuldade. E cada hora que eu ouvia isso, aquilo me chamava uma importância tão grande de me identificar com o sofrimento desses irmãos. É fácil a gente olhar as pessoas pelo que elas apresentam. Asaf era assim, conduzia o povo, mas ele mesmo sentia sozinho na dor. Penúltimo desafio à igreja. Lembre-se de Deus e dos seus feitos poderosos. Lembre-se daquilo que ele fez. A pergunta não é: será que Deus providenciou tudo de forma adequada? Sim, Deus já providenciou tudo de forma para nós. A pergunta exata para nós é: nós o vemos? Vemos com os olhos da fé? Você está crescendo na capacidade de ver o invisível sem ter as coisas concretas na sua frente? Você está crescendo na capacidade de ver o invisível? Mesmo o texto, Moisés, em Hebreus, vai dizer que pela fé, Moisés, rejeitando tudo de Faraó, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Seus olhos estavam lá na frente, naquilo que era invisível. Isso é fé, irmãos. É olhar com fé. Quando eu cheguei aqui também, uma senhora chegando nessa igreja, a sua filha falou: é o Rodrigo, mãe. E ela: eu não estou vendo direito. Ele está aqui. Mãe. Aí ela chegou: olha, eu sei que tu está longe, mas eu tenho orado por você. Eu tenho olhado para você com os olhos da fé. Aquilo foi tão profundo na minha alma, porque é isso que a gente deve fazer. Olhar com os olhos da fé. Por fim, é por fim mesmo. O seminarista tem que aprender. Quando falar por fim, é por fim. Nós vimos que o salmista trouxe canções alegres. Ele rememorou aquilo, trouxe coisas que faziam lembrar dele de tempos passados, quando ele cantava. Domingo passado, nós cantamos uma música: Ser Reconhecido, Marcado por Transformação. Eu lembro quando eu cantava essa música umas 10 vezes lá na frente, no templo. Mas como aquilo foi bom ouvir, eu lembrei aqueles momentos alegres e eu tive que trazer aquilo para o presente. O presente está ruim, meus irmãos. Revisite o passado. Traga o passado, aquilo que Cristo já fez por você.
a morte de Cristo, a sua obra. E aí há uma canção de 2001. Talvez você já cantou essa canção muitos anos atrás, aquela canção já fez sentido para você e hoje talvez você até esqueceu. Eu perguntei no repertório, botei os garotos e a gente nem tem mais essa canção no repertório. Então é melhor ainda, que faz sentido. E a gente tem dificuldade porque a gente deixa de cantar os hinos sobre santificação e perseverança e a gente troca por hinos muito romantizados, que simplesmente cantam do cheiro de Deus, do abraço, da proximidade, do carinho de Deus, dessas coisas assim. E a gente não canta sobre Cristo, sobre suas verdades, sobre sua obra. O Deus que se dá a si mesmo, se deu nos dando o seu Filho. O Deus que se dá a si mesmo, nos dando uma igreja para congregar e amar e cuidar dela. O Deus que se dá a si mesmo, nos colocando num estado que a gente agora passa a ser filho de Deus e proclama a outros que estão perdidos. Por isso há uma canção, e eu convido já a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos encerrar cantando essa canção que tem como título Preciso de Ti. Eu te encorajo a fazer dessa canção uma oração na sua alma. Há uma parte da canção que diz exatamente assim: não posso me esquecer do que fizeste por mim. E é isso que você vai fazer nessa hora. Com tudo aquilo que ouvimos do Salmo e aprendemos, não posso esquecer daquilo que fizeste por mim. Deus pode fazer muitas coisas? Pode. E aí, eu não queria tocar nesse ponto, mas infelizmente, realmente, as nossas canções hoje são difíceis. Nós esquecemos de cantar a bênção de Deus para contar bênçãos. Há canções aí que te ensinam a contar e não cantar. 1, 2, 3, bênçãos e bênçãos não sei o quê. É fácil contar a bênção de Deus quando tudo está bem à nossa volta. Quando você tem um carro de um valor exorbitante atrás de você, quando você está em outro país, quando a sua conta está cheia, quando você tem 7 milhões de seguidores, aí é fácil contar as bênçãos. 1, 2, 3 e bênçãos. Mas eu quero ver você cantar uma única bênção na sua vida, que é a bênção da salvação. Não posso esquecer o que fizeste por mim, Senhor. Não que as outras bênçãos não possam acontecer em nossas vidas, mas cante essa bênção. Você precisa de Deus, nada mais. Então vamos cantar junto. Fique de pé, feche seus olhos, louve a Deus com o coração aberto, alegre. Faça dessa canção uma canção da sua alma. Faça uma canção da sua alma. Preciso quebrantar meu coração. Assim o que fizeste por mim, no alto do céu, minha
A mensagem do Salmo para nós é que meditar sobre a tristeza é ser quebrantado e desanimado, irmãos. Nós cantamos isso. Mas enquanto ver a Deus é cantar no dia mais escuro da alma. Ver a Deus é cantar no dia mais escuro. Seja encorajado a cantar os feitos maravilhosos de Deus e lembrar daquilo que Ele fez por você. Cante as canções que Deus tem colocado no seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado nessa noite. Muito obrigado por essa paz que o Senhor nos concede. Muito obrigado por ter falado conosco e despertado em nós a lembrança daquilo que o Teu Filho fez por nós, Senhor. Por vezes esquecemos, a nossa mente fica tão agitada, a mente turvada, Senhor. E a gente se esquece de algo tão maravilhoso que o Senhor fez por nós. Tudo que Deus faz é maravilhoso, Senhor. E o que Cristo fez por nós é algo maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque cantamos aqui e não podemos esquecer do que fizeste por nós, Senhor. Então que isso seja verdadeiro em nosso coração, Senhor. Ajude-nos, Senhor, quando faltar as palavras. Ajude, Senhor, a continuar pensando em Ti, Senhor. Precisamos de Ti, queremos buscar a Ti, Senhor, e faremos isso de todas as formas, Senhor. Nos ajude a ter irmãos perto de nós que possam nos ajudar, Senhor, a caminhar em direção a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que quando estivermos diante de situações que não queríamos estar, ainda assim, o Senhor nos conduziu para nos ensinar que o nosso coração foi mudado e agora nós Te adoramos, Senhor. Nós não nos adoramos mais a nós mesmos, mas adoramos a Ti, Senhor. Então nos ensina a Te adorar, porque conhecemos e confiamos em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada cristã, em meio a tantas dores, a tantas lutas que enfrentamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E Te agradecemos nessa noite, mais uma vez, por ter nos visitado com Teu Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Obrigado pela vida dessa igreja, Senhor. Continue nos fortalecendo, Senhor. Continue, Senhor, nos ajudando nessa caminhada, Senhor. E assim nós clamamos a Ti, gritamos a Ti, Senhor, para que o Senhor continue perto de nós, Senhor. Sabemos que o Senhor jamais nos abandonará, Senhor. Eu Te oro e Te agradeço. Em nome de Teu Filho Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém.